O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Para um Não é? alcoólico não há uma cervejinha, Claro. nem há um final de tarde de verão. Exato. Olha, está calor, só uma. Isso não acontece, não se pode fazer isso com um alcoólico. E eu acho, Sim. sinceramente, imoral que se tente convencer as pessoas a beber, porque o álcool nunca fez e nunca fará bem a ninguém. Será que Salazar nunca percebeu que a guerra no ultramar era um caso perdido? E terá Pedro Álvares Cabral realmente acostado no Brasil por engano? Estaria Hitler a delirar quando decidiu invadir a Rússia de Stalin? Depois de 7 romances, Célia Correia Loureiro, tradutora e escritora, a estudar literatura e história na Universidade de Évora, lança o seu 8º livro, Erros Crassos da História. A sua estreia na não-ficção, uma reflexão descontraída sobre os erros de grandes figuras da história que mudaram irremediavelmente o rumo da humanidade. Uma outra forma de descobrir, no fundo, o curso da história e imaginar o que poderia ter acontecido sem esses erros. Olá Célia e bem-ajas por ter aceitado este meu convite diretamente de Évora. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, João, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Gosto muito de estar aqui a falar contigo. Tu nasceste em Almada, tens uns irmãos mais novos, tu és a mais velha, certo? Sim, mais velha de 5. Mais velha de 5. E, Célia, não posso deixar de arrancar por isto, porque para mim és um grande exemplo de mulher lutadora. Já lá vamos às tuas obras, vou mencionar todas, mas tu és uma mulher lutadora, muito lutadora, e isso é um grande, grande exemplo para toda a gente. Tu tiveste uma infância muito, muito difícil, tiveste um lado muito disfuncional da parte dos teus pais, tinhas uma mãe alcoólica, um pai era toxicodependente, foste criada pelos teus avós, com os teus avós paternos, e por causa disso, da parte da tua avó, tiveste muita liberdade e muito amor incondicional, mas tiveste sempre este crescimento difícil, com medo da mãe, e ela própria tinha tido uma vida muito difícil, ela era mulata, tinha sido adotada, estávamos nos anos 60. Muitos problemas tu carregaste e conseguiste um bocadinho dar a volta. Eu quero perguntar isto primeiro, Célia, como é que tu perdoas os teus pais, perdoas porque eles não tinham outro remédio, não sabiam fazer melhor? Exatamente, eu vejo que o trabalho de casa está muito bem feito. É exatamente isso. Claro que quando somos pequenos, eu acho que as crianças apercebem-se muito mais do que aquilo que os pais têm noção. Eles estão sempre à escuta, não é? Mas quando somos pequenos, as coisas doem de uma maneira diferente. E depois, conforme vamos crescendo e vamos tomando noção daquilo que são as responsabilidades e até as capacidades de cada um, eu apercebi-me a dada altura que os meus pais trabalhavam na sua capacidade máxima, era aquela, e não dava mais do que isso. E dentro de todos os problemas que houve, nunca os vi fazerem propositadamente um gesto para nos magoar. Por isso concluo que eles simplesmente realmente não conseguiam fazer melhor e não podiam dar mais. E a partir daí é fácil perdoar quando há a intenção de magoar, não é? É sempre muito... É difícil às vezes crescer assim. Eu lembro que tu contas histórias na casa onde tu moraste, viviam alguma uma situação um bocadinho de pobreza, vocês celebraste muitas vezes os anos, nem sequer tinham um bolo de anos para celebrar, e a porta das traseiras da cozinha estava presa com uma guita a um gancho. Chovia às vezes dentro de casa e tu passaste por muito. Hoje em dia escreveste, estás a estudar numa universidade, conseguiste tomar conta também dos teus irmãos quando depois os teus avós morreram e também a tua mãe, acompanhaste-a muito também quando ela esteve mal numa fase terminal da vida dela, com cancro difícil, e tens a tua casa, compraste aliás agora uma segunda casa no campo, é extraordinário. São conquistas após conquistas. Célia, onde é que tu arranjaste essa força, essa inspiração? Ai, era uma ótima pergunta. Então temos aqui muita coisa neste caldeirão, não é? É este dar a volta, porque isto é muito bonito, porque tu tinhas tudo para a coisa dar errada e não ter... Dar errado. Não é? Para a coisa não Eu ter disse corrido isso tão bem muitas como vezes. correu, tens tanta coisa para agradecer e tanto a vida também deu-te bordoada atrás de bordoada, no fundo, mas tu estás a viver por Sim, acho cima, que como parece é que é fui possível?
foi mais teimosa do que as bordoadas. Parece. Exatamente. Então, começando só pela descrição da casa dos meus avós, de facto, todas essas coisas que eu já descrevi aconteceram e não aconteceram exatamente, ou seja, todas ao mesmo tempo. O Sim. que ia acontecendo foi que a casa era alugada, mas é numa zona que sobretudo hoje em dia está muito valorizada, que é mesmo no centro de Almada, portanto são casas dos anos 50 e são casas que não tiveram intervenções. Ok. Quando eu digo que chovia lá dentro, etc., dá a ideia que fosse assim, tipo, quase uma barraquinha Sim, sim. improvisada. Era uma casa muito boa nos anos 50 e nos anos 60, mas nos anos 90 e 2000, quando eu lá vivi, Já já precisava dessas tinha obrinhas 30 ou de 40 manutenção, não anos. é? Exato. Exatamente. Já precisava. E a minha avó, como os meus avós tinham reformas baixas, a casa era Sim, alugada, claro. pagavam um pouco de renda, portanto, nem o senhorio tinha muito interesse em investir em obras, que é um caso recorrente, nem os meus avós também tinham interesse, ou sequer possibilidades, para fazer obras numa casa que não era deles. Exato. E então foi nesse sentido que as coisas foram acontecendo, sim, nos últimos anos a casa já estava mesmo muito debilitada, tanto que chegou a ter uma espécie de uma derrocada lá do estuque do teto na sala, ficou um buraco no lugar daquilo. E pronto, isso sentia-se muito, não é? Quando se é pequeno e se quer convidar os amigos e isso tudo, Claro. às vezes há essa vergonha, Esse não é? pudor, claro. Claro. Um pudor, não é? De porque é que os pais dos outros conseguiram e os meus não, que eu não compreendia muito bem. Claro. Também culpei muito os meus pais a dada altura por isso. Mas pronto, Pois é engraçado. tudo se resolve e tudo se supera. Tu falas de uma maneira muito, muito curiosa e muito bonita disto tudo, Célia, porque no fundo tu e também traz aos teus romances, porque eu acho que o grande contributo é isso. Tu viveste muito no fundo do poço, quase, a lutar todos os dias, a chorar, tu não tinhas um bolo de anos, chegava ao Natal, os teus natais que normalmente as pessoas querem associar boas memórias com a família reunida. Vocês era sempre complicado, não sabias se a família está reunida, se o pai ia estar bem, se o pai ia estar chateado, se a mãe ia aparecer, Isso é verdade. se ia estar com os teus Era a irmãos. parte complicada. Era. O tio estava amuado, a avó estava desanimada. Perguntavam-te, olha, tu queres o bolo de anos, faz-te conta, ou o bolo de Natal, mas queres a fotografia da escola As ou queres o fotos da bolo? escola. Era, não era? Que todas as escolas tiram Isso foi naquela um altura. ano. Uhum. Foi um ano que eu guardei de exemplo porque eu fiquei chateada com a minha avó. Porque eu nesse ano eu queria a foto da turma porque eu estava toda Claro. apaixonada lá por um rapazinho, não é? E a foto tinha as caras de todos. Pois. Não foi para ver a minha cara que eu quis a foto. Eu Exato. quis ver Assim queria as fotos para assim poder ficavas com uma recortar fotografia dele, claro. a foto do rapazinho. E então, pronto, fui na conversa e fiquei sem o bolo e sem a foto. Quando eu digo sem o bolo também, uma Sim, vez mais um sim, sim, esclarecimento, sim. a minha avó, se calhar, ela faria, sei lá, tipo um bolinho de Sim, iogurte, uma coisa sim, assim. sim. Bem bom. Às vezes, e é verdade, até tínhamos que ir ver, checar ver que ingredientes é que há para o que é que se pode fazer com isto. Eu lembro-me Claro. de uma vez que foi arroz doce, era o que Que havia. Havia bom. arroz, casquinha de limão, vai arroz doce. Claro. Só que eu, até hoje, tenho essa obsessão pelo bolo de aniversário. Claro. Porque acho que podemos falhar em tudo às pessoas, a menos aquilo a que elas dão importância. Exato. E eu dava importância ao bolo de aniversário. E então eu faço questão de que nos aniversários da minha família eu faço sempre ali uma pressão para que tem que haver um bolo. Um bolo, claro, claro. Não tem que ser um bolo espetacular, mas tem que Exato. ser um bolo que traduza a nossa estima por essa pessoa. Claro O que último sim. bolo de aniversário da minha avó, por acaso, fui eu que fiz. Mas fiz, tipo, já melhor de vida, quis fazê-lo porque queria que tivesse uma decoração específica, quis que tivesse para lá um chantilly cor-de-rosa e não sei o quê, e quis que fosse feito por mim, porque sabia que provavelmente era o último. Sim. E pronto, teria ficado melhor servida se tivesse ido a uma pastelaria. Não. Mas ficou giro e foi um gesto bonito. Tem muito mais e é valor. nesse sentido que Claro, os claro que bolos sim. têm muito significado para mim. Tem essa importância, claro que sim. É muito uma coisa que tu fazes muito bem e nos teus romances também, Célia, eu gosto muito disso. E houve uma leitora tua fiel, a Sara Carvalho, que diz, agora vou citá-la, vivemos ainda numa sociedade em que a sociedade tem vergonha em falar de toxicodependência, de violência doméstica, de depressão, de alcoolismo, de menopausa, muitos assuntos que mostram que como não somos perfeitos, que nós falhamos. Isso é tão importante. E o teu primeiro romance é Demência, não é? Portanto, é incrível
incrível como trazes esses assuntos, que era a conversa, que tu sem tabus conversas e contas e podes falar, se calhar hoje numa posição mais confortável, ainda bem, na altura devia ser muito difícil há uns anos falar disso, ou podias não estar em paz contigo própria, ainda com esses assuntos, mas tu trazes isso à conversa, porque de facto ainda temos muitos temas tabus, é verdade. Sim, no caso da violência doméstica, é assim, eu sempre defendi muito desde essa altura, até porque as pessoas, imaginem, hoje em dia tenho 35 anos, né? Quando eu publiquei o livro tinha 21, fazia muita confusão Sim. aos leitores porque é que eu tinha publicado um livro sobre violência doméstica e as pessoas confundiam muito, até porque esta coisa da figura do autor português e de acompanhar o autor português e a rede social e saber mais ou menos a sua vida, o seu contexto, etc., é relativamente recente. Sim. As pessoas não sabiam quem eu era, muita gente ainda não sabe, não é? E achavam que eu estava simplesmente a transpor a minha realidade para um livro. Sim. Ainda há muito aquela confusão às vezes entre aquilo que é ficção Exato. e aquilo que é E a realidade. a biografia, não é? Do autor do livro. E eu sempre disse que não tinha vivido violência doméstica, é um tema que mexe comigo, mas não tinha vivido. E agora, se calhar, olhando para trás, violência doméstica de bater, murros, socos, chapadas, etc., não havia, mas há muitas formas de violência. Claro, psicológica também. E isso, exato, e eu Claro. acho que nesse sentido, se calhar sim, convivi. Por exemplo, eu digo sempre que a minha mãe era das pessoas que tinha mais violência no sangue, nos gestos. Eu adoro a minha mãe, compreendo tudo, tudo o que estava por trás dessa violência, mas ela tinha essa raiva contida que saía-lhe nos gestos, e eu acho que isso também pode ser violência. Claro. Eu lembro-me de uma vez, por exemplo, lhe despejar uma garrafa de vinho para o lava-loiça, eu e o meu irmão, que tinha um ano e meio menos do que eu, e quando a nossa mãe percebeu que tínhamos substituído o vinho por água à meio da refeição, chamou-nos nomes, Exato. chamou-nos um nome feio, Sim, não é? sim. Começa com P, filhos do Sim, não sei quê. sim. E aquilo na altura causou-nos imensa confusão, Claro. porque para já pensávamos que ela estava-se a auto-ofender, porque nós ainda não percebíamos nada dessas ofensas, Sim. e depois ficámos assim, quer dizer, ou seja, eu esqueço-me de imensas coisas, mas disso não me esqueci. E pela casa que era, devia ter uns 5, 6 anos, 6, pelo menos uns 6. Portanto, aquilo ficou, e não sei se não é também uma espécie de violência doméstica, porque sentíamos que aquela pessoa que devia estar a proteger-nos acima de tudo, a qualquer momento podia virar-se contra nós. Era, porque tu mãe... Ainda que não fisicamente, Sim. também verbalmente. E às vezes também ela é um bocadinho como alcoólica, é uma coisa crónica e é uma doença, não é? Podia também não responder por ela nesse aspecto, inimputável, era muito impulsiva, era muito explosiva, tu uma vez escreveste isso ou falaste disso, eu mais tarde tive pena dela, mas de facto ela tinha tido uma vida muito complicada, a mãe adotiva, a mãe adotiva dela tinha-se arrependido às tantas, a tua mãe era um bocado um bode expiatório também daquele crescimento, ela teve uma infância muito, muito difícil também, não é? Onde depois recorreu ao álcool e com tudo o que isso traz também de problema, de estigma, não é? Ela contou-me que começaram a instigá-la a beber cervejas com 12, 13 anos. É impressionante. E tu dizes uma coisa que as pessoas Portanto, não percebem, que é muito perigoso. Até mais velhos, as pessoas, os tios ou os irmãos ou quem fosse, olha, bebe uma cervejinha connosco. Quando há um alcoólico, nunca se pode dizer isto, não é? Isto é que devia ser Jamais. Para um alcoólico não há uma cervejinha. Claro. Nem há um final de tarde de verão. Exato. Olha, está calor, só uma. Isso não acontece, não se pode fazer isso com um alcoólico. E eu acho, sinceramente, imoral que se tente convencer as pessoas a beber, porque o álcool nunca fez e nunca fará bem a ninguém. Claro. E uma coisa é eu não gosto de beber, sinceramente, mas se eu quiser, eu não proíbo. Sim. Se me apetecer, eu sou capaz de beber um gin, por exemplo. Se calhar bebo 2 gins por ano. Vais sair com amigos e tal. Exato. Mas quando não quer, há uma pressão grande da sociedade em si. Os meus amigos já não insistem muito, os mais próximos, porque sabem já conhecem, que não é? É difícil convencer-me a beber. Sim. Mas outras pessoas sentem que eu não estou enturmada, não estou a fazer parte e não estou a querer misturar-me com elas e não estou a querer fazer parte do grupo. Solta. É o peer pressure, não é? Peer pressure. É aquele respeito humano, respeito social. Eu não cedo a isso e acho que há pouca sensibilidade social em relação ao álcool, porque o álcool destrói famílias. É verdade, destrói é verdade. Mesmo.
como tu sabes também, não é? E Destrói portanto, muitas. e isso é uma coisa extraordinária, tu falaste nisso. Depois, há mais coisas, Célia, tu és, de facto és um exemplo extraordinário, porque as pessoas falam disto e às vezes têm até vergonha de falar disto. Aos 14 anos, como se isto não bastasse, apareceu-te pesoria, também não sabias o que era, estas manchas, esta pele, Não. e tu adoras, por exemplo, natação livre. Eu às tantas ainda pensei, natação livre, mas será que isto é natação livre em águas abertas, no mar? Não pode ser, tu estás em Évora. Não. Só me fizeste lembrar o Raul Sonato, tinha o pai, era escafandrista em Évora, como ele dizia, como é que é possível. Mas natação livre gostas muito, tiveste que explicar às pessoas, olha, isto não se pega, isto é uma condição, não sei o quê, até pode vir por nervos, Eu até só por... comecei. É, uma doença autoimune. Só comecei natação há um ano. Uhum. Portanto, não passei por isso nessa altura. Sim, Nessa altura, eu agora percebo, e acho que há estudos que comprovam que acho que há uma percentagem muito alta, tipo 60% ou para cima disso, isto é um valor a confirmar, sim, de pessoas com doença autoimune são mulheres, ok. e no fundo a doença autoimune é o corpo a virar-se contra si Exatamente. próprio, Tenho uma irmã com e lúpus, geralmente é um também é gatilho isso. emocional, Exato, exato. tem um gatilho nervoso. Sim, ou pode ser uma falta de defesa que é provocada por qualquer coisa, isso acontece, não é? E Sim, isso... e eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com esses choques emocionais e com desilusões intensas Sim, que eu claro. fui sofrendo nessa idade. E que pode ter provocado, baixou-te as defesas imunológicas do corpo e estes vírus, estas coisas aproveitam-se e instalam-se, claro que sim. E depois é Sim, engraçado. depois foi complicado porque o Sistema Nacional de Saúde também há doenças, Sim, como é que eu ia te explicar? são mais protegidas, se calhar. Não há tanta informação e eu compreendo porque não é uma coisa de vida ou morte, Sim, mas se calhar até é para pessoas ou jovens que tenham uma autoestima mais frágil, exatamente. E que se podem é sucumbir mais com um isso. peso. Exatamente. É um peso muito grande em cima do resto. O ter-se 12, 13, 14 anos e ter-se que andar tapado porque nem toda a gente compreende. Exatamente. No verão com manga comprida, este género de coisas, não é? Sim, eu cheguei a fazer isso. Aparece ou nas costas, ou vai para o pescoço, ou vai para a cara, ou para as mãos, e é uma coisa que a Gente pessoa... tem na cara. É. Na cara deve ser pesado. E a pessoa parece que está sempre a coçar-se e está sempre, faz muita impressão a quem está à volta, mas isto é uma questão também de informação, Célia, é como tu dizes, se calhar o SNS ou o Governo deviam fazer mais ações de formação, porque eu acho que a informação, se a pessoa tiver isso, souber, não cai nestes estigmas e não aponta o dedo, não é? Fica a saber. Eu nunca me senti discriminada, de Sim, modo algum. sim. Acho que isso vem sobretudo de dentro da própria pessoa, que Claro. se sente insegura, não é? Mas tu tens muita Por razão exemplo, com hoje isso em dia estou da com autoestima, é muito importante isso. Para a saúde mental, não é? Exato. Eu estou com 35 anos e posso dizer que acho que nunca me senti tão segura de mim como agora. Mas, Com por exemplo, razão. quando fui a semana passada à natação e a minha pele tem estado um bocadinho irritada, tem fases, há fases em que não há nada, há fases em que está irritada. E eu pensei nisso, porque eu não pensei que me sentia mal ou não, eu pensei que havia o risco de ser eventualmente confrontada, e acho bem, Sim, até sim. acho que deveria ser, porque podia ser uma coisa contagiosa, acho que deviam perguntar-me o que é que Claro. a senhora tem Claro. lá no controlo, e eu não sabia era se eu estava com vontade de ser confrontada nesse dia, porque às vezes a gente só quer passar despercebidos. Exatamente. Não é que me ofenda, não é que nada, mas há dias que quase não queremos que falem connosco. É uma E questão nesse de, dia não de- estava assim com de muita timing vontade também, de... sim. Sim, e pensei, queria entrar e sair da piscina sem que me digam nada, nem sequer reparem que eu estou lá, e tive de pensar um bocadinho, deixa cá ver se eu hoje estou pronta para ter esta conversa. Exato. Mas pronto, depois lá fui. É uma E luta ninguém diária. disse nada. Não, é incrível. É engraçado porque tu também falaste, há também este estigma, que também é uma coisa também permanente. Agora acabamos já com estes assuntos todos, Célia. A questão do, Bora. a menina tem 35 anos, então e quando é que veio o bebê? Quando é que não sei o quê? Quando é que casa? Quando é que tem filhos? É uma coisa que as pessoas não têm noção do que podem estar a magoar e ferir, e tu és engraçada porque tu dás sempre uma resposta, tentas até meter uma piada ou assim, mas de facto as pessoas não têm noção, que são coisas que não se perguntam, a pessoas com dificuldade em ter filhos, pessoas que não querem ter filhos, não é? Isso, a rapazes e a raparigas, isso é muito frequente e não devia ser. É verdade, é muito mais frequente do que se pensa. Eu penso que não esteja aqui ninguém que conheça, mas no prédio onde eu vivi, na minha primeira casa que eu comprei,
Eu até às vezes fazia essa piada, né? Porque eu vejo as coisas um bocado do ângulo das piadas, Uhum. mas Ainda é bem. assim: a senhora ao meu lado, o casal ao meu lado, não tinha filhos porque ela não podia ter filhos, ou pelo Uhum. menos é o que diziam, porque Sim, sim, agora sim. realmente como é que a gente sabe? Bom, Pois, supostamente ele tinha um filho, era por aí que se dizia, mas fora do casamento. sim, sim. Ela supostamente não podia ter filhos, a senhora da cave não podia ter filhos, Isto é uma a dor. outra da cave acho que não podia ter mais filhos, e Uhum. era sempre a senhora, a gente não sabe se era a senhora ou não. Pois, exatamente. Mas a senhora em cima de mim também não tinha filhos e a do último andar tinha acabado um tratamento de FIV Sim, e finalmente tinha um intravita, filho, sim. tinha uma menina In vitro. depois de uma gravidez muito complicada. Sim. E eu, às vezes, para mim, pensava, isto é o prédio da infertilidade, Sim, como é que é possível uma percentagem tão grande num prédio de dois exatamente. andares? E eu dizia, eu própria não sei se posso ou não, nunca Sim, engravidei, sim, sim. portanto eu dizia, se calhar também não, porque olhem só aqui o bandinho em que eu estou, não é? Sim, exato. E pronto, as pessoas que realmente queriam ter filhos já têm todas. Uhum. Penso que talvez algumas tenham sido por adoção, não sei, porque também deixei de ver as pessoas Uhum. durante um tempo, não sei da vida Pronto. delas, não as sigo na rede social, mas vejo-as na creche a Uhum. entrar e a sair Sim, com sim, uma com as menina muito crianças. Sim, bonita. sim. E outra vizinha também passou pela aventura do FIV, com quem eu falo mais, e essa é muito aberta em Sim, relação a isso, até disse que gostava de voltar a tentar, mas pronto, entretanto também já tem claro. 40 anos e agora tem uma filha para tomar conta, não é? Portanto já não se Exato. está a arriscar só por Muito ela. bem. E conseguiu, mas não foi para a via mais fácil, portanto é um tema delicado Claro e que as sim. pessoas As pessoas são, têm que ter são um noção bocado disso. invadidas. E, de facto, vamos falar dos erros crassos. Estamos a falar dos erros crassos de muitas pessoas que cometem com outras, não tanto das grandes figuras dos Napoleões e das Marias Antonietas que tu trazes no teu livro. Há outra coisa que eu gosto muito na tua vida, que é a informação turística, que foi a tua licenciatura. Tiveste ali um bocadinho a decidir o que é que ias estudar e tal. Informação turística, chegaste a ser guia, portanto, estás agora a tirar este mestrado de Literatura e de História na Universidade de Évora, onde a tua tese tinha a ver com o orientalismo em Puccini, concretamente a Madame Butterfly. Já chegaste a ir a Lucca ou não? Já, Lucca é uma cidade linda mas de morrer, eu estou. só me lembro daquela praça central com a forma do circo romano, é lindo. Sim, Luca é uma cidade de encanto, de encantar mesmo, Mas, ias lindíssima. dizer? Mas eu ia dizer que estou a receber elogios que eu não mereço, Ah, que ideia. porque eu não estou a tirar o mestrado. Ah, não? Ah, eu achava que Eu estavas estou, em aulas de eu, mestrado. não, sim, eu inscrevi-me em cadeiras isoladas. Ah, está bem, ok, ok. Portanto, Daí este da eu literatura uma e vez história. mais Está bem. indecisa, não é? Fiz uma cadeira de literatura, outra cadeira de história. Saí muito bem nas duas, devo dizer, estou muito Boa, contente. parabéns. E agora, devido a mil e uma coisas, decidi que neste segundo semestre vou deixar as coisas em stand-by e vou Uhum. inscrever-me oficialmente para o próximo ano. Boa, boa, ainda bem, força. Então pronto, está a verdade reposta. Eu queria falar desta tua atividade de guia. Estou aqui a lembrar de uma coisa que tu contaste que durante a pandemia, ou mais ou menos nesta altura, trabalhaste numa agência, na Argon Travel, depois trabalhaste, porque tu sabes italiano e portanto isso ajudou muito também, contrataram-te, Sim. organizavas peregrinações. Nesta agência Schultz também, onde tu dizes que na hora do almoço ias dormir para a capela mortuária do cemitério de Carnaxide. Ia, Olha, foi uma sorte não teres acordado no ia. talhão dos prazeres, num talhão Não, qualquer do não, cemitério dos não. prazeres. É extraordinário o que tu Não, fazias. mas eu tive muito receio que interpretassem isso. É assim, não havia muito movimento a essa hora, Uhum. mas às vezes viu-se lá pessoas, pronto, não é? Lá no cemitério Sim, que eventualmente entravam na capela. E pronto, e estava lá uma pessoa que era eu deitada no banco. E eu pensava, espero que não entendam isto como exato. falta de educação, Não, eu achava que aquilo porque a interpretaste, verdade. olha, está aqui um corpo que vai ser cremado, mas ainda não tem sítio onde o pôr. Não, não, mas era. Porque eu tenho um sono patológico, é muito complicado esse É, sono. E a hora do almoço tinha que ir dormir. Quando sim. eu vivia em Almada e trabalhava a 10 minutos a pé de casa, Uhum. muitas vezes ia à E hora do almoço para dormir, davas um não para pulinho a comer. casa, sim, sim, sim. Exato. Quando fui trabalhar para Lisboa na Argon Travel, muitas vezes a hora do almoço era para ir dormir dentro do carro, na garagem. Mas quando fui trabalhar para a Schultz, em Carnaxide, não havia carro nem garagem. Portanto, cemitério Então eu tive comigo. que arranjar uma solução e, exato. Capela do E cemitério. muito confortável, devo dizer. Exato, não dês Confortável. ideias, vá. E silencioso, silencioso. Olha, muito bem, tu moras agora, Célia, tu moras agora, estás mesmo em Évora ou estás numa pequena aldeia pertinho do Redondo? Onde é que tu estás mesmo?
Então, a minha casa está na fase final de obras, Ok, boa. pertinho de Évora, uma terrinha muito pequenina, Ok. e eu neste momento estou no Redondo porque ainda estou a viver no Airbnb. Neste momento Ok, sou está bem, nómada. está bem, está bem. Tu dizes, vim para o Alentejo por amor a mim, e tenho recebido muito em troca. É engraçado, tu dizes, prefiro montar cercas no Alentejo a voltar a trabalhar num escritório em Lisboa. Sem dúvida. Tenho que fazer esta pergunta, a tua casa nova tem bidé? Não. Porque Mas tem chuveiro higiênico. isto é uma... Ok. Eu perguntei isto, que parece ridículo, mas é porque eu vi uma crónica tua que fartei-me de rir, sobre dia 8 de janeiro do ano passado ter sido publicado no Diário da República o Decreto-Lei número 10 de 2024, que pôs um ponto final à ditadura dos bidés. Elimina-se a obrigatoriedade da existência de bidés nas casas de banho e permite-se que possa existir um duche em vez de banheiras. É extraordinário. Portanto, andámos, como tu dizes, andámos todos a violar a lei até 8 de janeiro do ano passado. Exatamente. Quem não tinha bidé em casa era um delinquente, basicamente. Exato. E não sabia. A obrigatoriedade da existência. Esta é incrível. Olha, Évora é uma cidade linda de morrer, património mundial. Aliás, faz 40 anos que foi eleita, nomeada pela Unicef Património Mundial. Vou-te pedir uma armadilha. Diz-me 2 ou 3 segredos escondidos de Évora que tu gostes muito e que tu faças questão de mostrar quando levas as pessoas a conhecer Évora, mas segredos, que não pode ser o Templo Romano nem a Praça do Girão. E Há uma coisa que te lembres, segredos, mas que possas revelar, quer dizer, olha, há um sítio muito bonito que eu gosto de levar as pessoas, Eu sei. que pouca gente conhece ou que pouca gente passa lá. Diz-me 1 ou 2 ideias, eu gosto tanto de Évora também. Mas sim, eu gosto muito mesmo da biblioteca da universidade. Ok. Acho que se deve visitar a universidade. Não conheço Não aquele tem. pátio das escolas, geral das Olha, escolas, mas não conheço. sim, portanto, eu estava no Que giro. Colégio do Espírito Santo, que é o das Ciências Sociais, não é? Uhum. Colégio do Espírito Santo, aquilo também entradinha que é 13 euros, portanto, é Sim, um apoio sim. à cultura. Claro que sim. E vão entrar numa universidade que tem 500 anos e tem Incrível. lá uma biblioteca lindíssima, com um teto em caixotões de madeira, onde efetivamente estão lá estudantes a estudar, portanto façam um pouco de barulho quando entrarem, mas é muito lindo, é muito bonito. Bonito. E Olha, é boa aquele ideia. bonito que não está apinhado de turistas, Sim, não é? sim, É só sim. para nós termos noção que estamos a circular num espaço onde há 500 anos que há pessoas a estudar Incrível. e quantos trabalhos e descobertas e sei lá, não é? Pesquisas se Exatamente. fizeram ali Foram naquela feitas ali. biblioteca. Que giro. Olha, um belíssimo segredo. Essa parte é muito interessante, gostei muito de descobri-la. Portanto, a universidade. Fora isso, eu não tenho feito muito turismo em Évora. Claro que há a Capela dos Ossos, Sim, não na é? Que Igreja de São também Francisco, é sim. pequenina. Acho que vale a pena se Mas vale a tiverem pena, para é. pensar Acho que é a nossa mais na famosa, acho finitude. eu. É a mais famosa, não é? É. Há outras, mas as Há nossas é a outras. mais famosa. Outro dia encontrei um livrinho que falava que há para aí umas 9 em Portugal. Eu não fazia ideia de tantas, mas há. É incrível. É. Isto às vezes é modas. Sim, Isto sim. era Isto era no TikTok da barroco, não altura. é? Meditar É, exatamente. no- O barroco tinha aquele lado dramático. Exato. Que somos não é? pó e ao pó voltamos e a transitoriedade da vida e tal, não é? A teatralidade do Exato, barroco funcionava bem exatamente. com essas demonstrações espetáculo. de É. finitude. Giro. E depois, por último, vamos, porque não arte contemporânea, não é? À Fundação Eugénio de Almeida, Exatamente. Ali bem perto que é mesmo do ali templo. juntinho à Catedral Uhum. e do Templo também, portanto, Évora é pequenina. Sim. E na Fundação Eugénio de Almeida temos exposições de autores contemporâneos, pintura, artes plásticas, etc. E eu acho que vale a pena apoiar, não só na Claro. escrita, mas nas artes, porque estas pessoas, de algum modo, estes artistas, não é? Nos quais eu espero um dia vir a poder dizer que me incluo, veem a vida um bocadinho à margem dos outros. Exato. E vale a pena, às vezes, a gente sentar-se e ouvir o que eles têm para nos dizer. Às vezes parece que não faz muito sentido, Sim. mas o sentido está lá. É sempre bom. Se permitirmos reconhecê-lo. E já agora que estão na fundação, há aquele edifício novo ali, todo remodelado, mas também pode-se pedir para ir ver as casas pintadas, que é lá dentro, aquilo já foi a casa da Inquisição, tem aquelas casas pintadas com aqueles dragões e aquelas sereias, é uma coisa maravilhosa, e também com 500 anos, é extraordinário. Tem a sala da Inquisição, não é? Que até dá ali um exato. bocadinho de arrepio, sinceramente. Exato. Estive lá há pouco Incrível, tempo. mas boas sugestões. Muito bem, não vou falar que tu adoras... Vidas decidram-se ali. Exatamente. Não vou falar que tu adoras crepes com Nutella, vou passar à frente. E que tens o Peanut e o Balu, os teus cães que devem estar aí fora ansiosos por entrar. Mas vou falar da aguarela. Tu gostas muito de desenhar, de pintura a pastel, da aguarela.
E ainda há pouco tempo, eu adorei esta história, que foste a aulas de pintura, começaste umas aulas de pintura, não foi? No monte, tu querias saber os preços e depois nunca te informavam dos preços. Venha cá ver, e a gente diz-lhe, não, mas porquê é que eu vou aí? Só quero saber os preços. Acabaste por ir e ficaste apaixonada pelo sítio. Fiquei apaixonada pelo sítio. A música é muito boa. Tem ali um tipo um jazz a passar assim Que giro. baixinho. Tem as pinturas dos meus colegas. Tem no resto de chão aula de música. Às vezes está lá o coro a ensaiar. É lindíssimo. Concertos de guitarra. Estamos a falar do Armazém 8, em Évora. Sim. Um espaço cultural. E esta sexta, ou seja, agora durante o mês de março, aliás, Sim. peço desculpa, Sim. vai haver uma exposição lá no Armazém 8 das minhas obras. Tenho uma agora ela lá Sim. feita, não é? Mas das obras dos meus colegas, sobretudo. É bonito ver a arte a ser criada por pessoas de idades diferentes, com mil e um desafios diários, e que estão ali juntas, trazem o seu lanchinho, oferecem-lhes bolachinhas uns aos outros e estamos a pintar. Parece que é uma coisa irrelevante e acaba por ter uma importância tão grande Incrível. nas nossas rotinas. Muito bem, a tua escrita para ti é uma forma de terapia, é um hobby também, é uma forma de estender a mão aos outros, como tu dizes, apesar de não gostares que te chamem de escritora, mas és, quer queiras, quer não. Tu és, aliás, pertences ao Já clube. começo a dizer que sou. Claro, tu pertences ao clube das mulheres escritoras, pelo amor de Deus. E tens este podcast, o Entre Escritores, foste entrevistada por várias pessoas que falam muito dos teus livros, ainda bem. Já há 14 anos publicaste este Demência, depois o Funeral da Nossa Mãe, A Filha do Barão. A Filha do Barão não faz parte de uma não era suposto ter uma trilogia histórica, Célia. Eu fiquei com esta dúvida. Era. A Filha do Barão é da Marcador. O terceiro está a ser escrito. Então é isso que eu ia dizer, porque só tens a Filha do Barão e tens uma mulher respeitável, são os dois, portanto passa-se em Portugal no século XIX e tal, e pronto. A Filha do Barão, se não me engano, já foi o último que escreveste na casa da tua avó. Levou-te uma pesquisa grande, de um ano e meio, e depois tens os Pássaros, já saídos há 6 anos, até os comboios andam aos saltos, no Tempo das Cerejas, e chegamos a estes Erros Crassos. Nós temos 5 minutos para falar dele, são figuras históricas e os erros que mudaram o mundo, uma edição da Ideias de Ler, do Grupo Porto Editora, já está em segunda edição, aliás, e recebeste o prémio Mais Literatura, dos prémios Mais Alentejo. Parabéns, porque é um voto do público. Obrigada. Isso é importante para ti, não é? Exato. Muito. É o mais importante para mim. Isso é muito giro e é merecido. E, na cima, o livro está dedicado a um motorista do Uber. Porquê? Um motorista anónimo do Uber. Exato. Porquê? Porque eu parece-me que é uma mania de quem gosta de escrever. E é curioso porque dizem sempre que eu sou muito distraída, e sou, não é? Por causa do meu déficit de atenção, etc. Pois tens, é Mas verdade. eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. E esse motorista, eu invariavelmente meto sempre conversa com os motoristas. E esse motorista disse-me que não fazia só de Uber, que o fazia durante o dia, que tinha outra profissão à noite. Eu perguntei então quando é que o senhor dorme, e o senhor disse que tinha combatido no ultramar, que parece que já foi há uma eternidade, mas não foi assim há tanto tempo, que tinha combatido no ultramar, que já podia estar reformado, mas que não consegue conceber a ideia de ficar em casa parado a pensar nas coisas que testemunhou no ultramar. E então precisa de ter todos os minutos do seu dia ocupados, e para ele trabalhar é o descanso do ultramar envolvidos 40 e tal anos, não é? Portanto, aquilo causou-me um certo impacto na altura, porque a história, eu amo história, às vezes parece que não termina. Exatamente. Enquanto não morrer toda a geração que a testemunhou. Muito bem. Eu lembro ao ler este livro, porque este livro fala, no fundo, tem 25 casos, nesta seleção que fizeste, de pessoas, figuras históricas e com erros que mudaram o mundo, não é? Eu lembro sempre desta frase do filme do Homem-Aranha: com grande poder vem grande responsabilidade, não é? Portanto, de facto, não resisto a ler esta frase final que tens na badana final do Marco Aurélio, no teu livro, que tenho aqui na mão, que diz: se alguém me conseguir convencer ou demonstrar que estou errado em pensamentos ou ações, mudarei de bom grado. É a verdade que eu procuro, e a verdade nunca magoou ninguém. O que magoa é a persistência no erro ou na ignorância. Esta frase é muito bonita e é incrível, ainda bem que incluíste. Tu gostas muito de escrever sobre pessoas comuns, mas este livro não. Este livro tem pessoas famosas. Pesquisaste muitos meses. Tu gostas de pesquisar tu próprio as tuas coisas, muito bem. Adoro. Fizeste 25, estou aqui a 25. Ficaram muitos de fora. Um dia vamos ter o Erros Crassos 2.
Vou deixar no ar, Está bem. no segredo dos deuses. Não queres revelar aqui em primeira mão, Célia? É assim, erros crassos não, Ok. mas há muitos ângulos, em termos de erros, Sim, sim. mas há muitos ângulos da história que ainda podem ser abordados através dos atos de algumas Exatamente. personagens. Podia ser os triunfos, E podia ser os isso- dilemas. Pode ser os triunfos, pode Olha. ser os disparates, não é? Sim. Muitas coisas, não só erros, não é? Mas às vezes há mil e uma coisas que nós Claro que podemos sim, ainda claro pegar que na sim. história. E eu gosto muito dessa ideia de poder levar a história a leitores comuns, Sim, porque sim. geralmente a história fica reservada a quem tem um contexto muito vasto, uma cultura geral muito Exato. vasta e quer aprofundar as coisas. E eu com esse livro quis acrescentar mais informação a quem já conhece algumas dessas personagens ou dos momentos a que elas estão associadas, mas também explicar de um modo que seja compreensível a quem se sente curioso Exato. e não faz ideia de quem são metade das pessoas E tu- desse livro. Algumas isso- delas nem eu também sabia, não é? Tenho que dar os parabéns porque tu fizeste, isto está muito bem feito, tu consegues fazer este contexto, isto não é só uma anedota em 10 linhas, contas sobre a pessoa, ele imagina, fez isto, não. Isso tem que dar os parabéns porque tu fazes um contexto muito bem contado e bem fundamentado de cada uma e da sua circunstância e porque é que aquele erro aconteceu e as consequências que teve. Isso Obrigada. está muito bem feito isso. Havia algum deste teu levantamento, havia algum que desconhecesses por completo? Sim, de personalidades ou o erro que fizeram. Eu estou-me a lembrar deste Joseph Bruce Ismay, o cobarde do Titanic. Portanto, não Por é? acaso conhecia, porque eu sou fã de tudo o que tem a ver com o Titanic. Ok. Então pronto. Mas, por exemplo, não fazia, Esse não conhecia. era muito ignorante em relação ao imperador do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, o Hirohito. O Hirohito, sim. Fiquei muito surpreendida quando soube que ele morreu nos anos 80 e Sim. que reinou até à morte. Sim. Eu O que pensei mandou que fazer o ataque a depois Pearl do- Harbor, não é? Que trouxe os Estados Unidos para a guerra, no fundo, por causa dele. Exatamente, e que, pronto, no fundo, Custou levou 20 que milhões os de Estados vidas. Unidos Impressionante. lançassem as duas Bombas bombas atómicas. nucleares, não é? Exatamente. Exatamente, e eu pensei que ele tivesse sido desviado. Sim. Faria todo o sentido, não é? Foi o que Exato. aconteceu. O Hitler suicidou-se, o Mussolini foi capturado e assassinado. E Eu focado, pensei sim. que o Hirohito tivesse tido um final semelhante, mas não. O Japão é realmente muito particular Sim, e permitiram que ele continuasse no poder até à sua morte. exatamente. Portanto, isso para mim foi um choque. Muitos Não fazia falas ideia. muito deste, o George Bush com aquele, ao enganar toda a gente, a dizer que havia aquelas armas de destruição maciça, houve 100 mil mortos, das quais 4 mil soldados americanos, o Gorbachev que escondeu aquilo de Chernobyl, o desastre, que também houve Chernobyl, muitas exatamente, vítimas, não é? tentou De abafar, Chernobyl, exatamente. O Brezhnev, por exemplo, eu também não sabia muito sobre ele. Uhum, Também foi interessante perceber o contexto da intervenção russa no Afeganistão. exatamente. Que foi um desastre também. O Sidónio Paz, Foi um falas deste, desastre. o Sidónio Paz também falas dele, o Junot, das invasões francesas, a Maria Junot. Antonieta. Não há muitas mulheres, há para aí 3, se não me engano, não é? Maria Tudor, a As Leonor. mulheres não cometem erros. Pois, está bem, ok. E há erros e erros, também é importante. Tu também o que distingue um bocadinho os erros destas personagens que tu escolheste é, de facto, as consequências e a dimensão, a abrangência, não é? É brutal. O Mao Tse-tung com a grande fome deu 45 milhões de mortes, quer dizer, é impressionante. Nesta campanha das 4 pragas, em 1958. E o Philippe Pétain também, este colaboracionista com o Hitler, este francês, incrível estes casos que foste trazendo, já falámos Eu do acho covarde. incrível também porque é tudo muito recente. Sim, sabe Não que é é? muita história recente. O Egas Muniz, por exemplo, Eu acho, com a leucotomia, exato. O Egas Muniz é um dos que raros uma não figura políticos que os está aqui nesta portugueses- história, exato. Mas teve a sua carreira política também. Exato, atenção. pois foi. Só que o seu grande erro não está nesse campo. Exato. Mas é muito interessante o Egas Muniz, por exemplo, porque é natural que Portugal se sinta orgulhoso de ter tido um Nobel De medicina, da medicina, não é? Claro. Mas a verdade é que até que ponto é que É uma coisa a sua descoberta foi realmente um ultrapassada. contributo Sim, positivo. sim. Hoje já está ultrapassado, não é? E Já é não se bom usa. que nós possamos questionar isso. As pessoas eu acho que nós não questionamos muito. Os Exato. portugueses em geral e a sociedade contemporânea em particular. Não se questiona, não é? Aceitamos as coisas ou questionamos as coisas erradas, acho eu. Exato. Acho que não devemos questionar a ciência, por exemplo, devemos questionar a história, sempre.
Olha, A história muda muitas vezes de ângulo. que maneira tão bonita de acabar, de agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade, da Évora. Estamos diretamente a falar contigo, muito contente por te ouvir, por te conhecer, a Célia, e queria-te agradecer essa disponibilidade, mas quero também, sobretudo, dizer às pessoas que olhem, não comprarem este Erros Crassos da História, esta edição da Ideias de Ler, da Célia Correia Loureiro. Isso aqui é um erro crasso. Ficam já aqui a saber. Célia, um grande beijinho, força, tu mereces. Voltarás com certeza para falar de outros livros teus, de outros romances, de outros ensaios que tu faças. Obrigada. Porque és uma convidada muito grata deste programa. Muito obrigado por teres estado disponível para nós. Muito obrigado. Deus. Obrigada. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.